Fala, galerinha do Terceirão! Estou de volta e dessa vez com uma aulinha inédita sobre filosofia. A gente vai dar continuidade à filosofia antiga 1, a alguns assuntos que a gente ainda não tinha comentado. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Está lá, filosofia antiga 1. Bem, vamos comentar um pouco sobre mito e mitologia. Vamos relembrar que a mitologia é um conjunto de histórias de uma tradição oral, narrada de geração a geração de maneira oral. Essas histórias envolvem tanto os seres humanos quanto seres sobrenaturais, como deuses, gigantes e monstros. O conto, a narrativa oral, a narrativa mítica, ela surge da necessidade humana de explicar fenômenos naturais, embasando-se na crença de que tudo que existe tem uma origem em Deus ou em deuses, ok? As suas histórias, em épocas antigas, por exemplo, eram consideradas verdadeiras, mesmo sem a comprovação de fatos. Na tela para vocês, um exemplo de mitologia, que é a mitologia grega. Os gregos antigos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e sua mitologia era repleta de contos sobre esses deuses, heróis, monstros e etc. Na poesia épica, que era uma das formas de contar, por exemplo, as histórias, os mitos, dois poetas, os chamados poetas épicos, em grego eles eram chamados de Aedos, dois se destacam, Homero e Hesíodo. Homero viveu no século VII. Ele foi autor das obras Ilíada e Odisseia. A Ilíada conta a história da guerra de Troia e os feitos e a ira do herói Aquiles. Já a Odisseia narra a trajetória de Odisseu, que era um herói grego que batalhou na guerra de Troia, e conta como Odisseu passa por uma série de aventuras no seu retorno à terra natal, Ítaca. Hesíodo viveu no século VIII a.C. e iniciou os seus contos no século VII. Ele foi autor de obras como a Teogonia e o Trabalho e os Dias. A Teogonia, ela narra a passagem do caos ao cosmos, como tudo nasce do caos e depois se transforma em natureza, em cosmos. Ele fala também na Teogonia sobre o nascimento dos deuses, dos semideuses e das criaturas mitológicas, os monstros. Além também do surgimento, numa última etapa, dos seres humanos. Já em sua narrativa, O Trabalho e os Dias, o Hesíodo, ele narra a necessidade de justiça e de trabalho para todos os seres humanos. O teatro na Grécia Antiga, ele não era apenas uma diversão, um ato de entretenimento. O espaço do teatro também era um espaço de educação, de transmissão de ética e de valores. O teatro era capaz de transmitir virtudes e de ensinar as pessoas não apenas a acreditar em mitos, não apenas em relembrar as origens do cosmos, dos deuses, mas também o teatro colocava em discussão, nas suas peças teatrais, algumas questões presentes da cidade, o dia a dia, o cotidiano social e político da cidade. Quais são as dimensões do teatro grego? Existe a dimensão psicológica, por quê? Porque o teatro grego está relacionado aos dilemas vivenciados pelos personagens. Tem uma dimensão religiosa, porque os deuses aparecem como a origem de tudo, inclusive os deuses aparecem como o destino, a missão de indicar o destino humano. E existe a dimensão social. A dimensão social trata da transmissão de valores éticos e políticos nas peças, mostrando que a ética e a política é um bem comum de todos. Existem dois tipos de peça teatral que eram transmitidas no teatro grego, a tragédia e a comédia. A tragédia narrava a trajetória de grandes heróis, feitos de grandes heróis e dilemas de alguns deuses. Ele era fundamentado pelo dilema e pelos desafios vivenciados por heróis e deuses, que, geralmente, no final, terminava de maneira dramática ou triunfante. Já a comédia narra personagens reais do cotidiano da cidade. Esses personagens, geralmente, eram bastante ironizados pelos autores, como palhaço, bobo, inocente, idiota, trapalhão, fingidor e etc. O objetivo da comédia era sempre ridicularizar ou ironizar os personagens. No caso da filosofia, que também aparece no sexto século a.C., na Grécia Antiga, a filosofia aparece numa primeira etapa, na primeira geração, chamada de filosofia pré-socrática, ou filosofia da natureza.
Esses filósofos dessa primeira geração, do século VI a.C., eles também eram chamados de filósofos pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Porque eles viveram antes do filósofo Sócrates. Esses filósofos pré-socráticos, eles podem ser chamados de cientistas naturais, porque a ocupação deles era investigar o funcionamento dos fenômenos da natureza e também a estrutura e a fisiologia do corpo humano. Eles buscavam as leis e fundamentos que organizam e explicam o universo. Tentavam explicar de maneira racional os fenômenos naturais e os seus componentes. Esses filósofos pré-socráticos, para muitos filósofos de hoje em dia, eles podem ser considerados os primeiros cientistas da natureza, porque eles foram responsáveis por desenvolver, por exemplo, a matemática e a medicina. Os sofistas eram uma outra categoria de filósofos que já começam a surgir no século V a.C. Na cidade de Atenas, por exemplo, quando se desenvolve o governo que nós conhecemos como democracia, era muito importante o indivíduo pensar, falar e convencer. Os sofistas eram filósofos especializados em ensinar a oratória, isto é, a arte de falar em público e convencer as pessoas. Alguns filósofos dizem que os sofistas não eram filósofos, eles eram pseudo-filósofos, porque eles não estavam exatamente responsáveis por investigar e se comprometer com a verdade filosófica. Eles apenas ensinavam as pessoas a falar em público e não exatamente a falar uma verdade absoluta, mas sim convencer as pessoas pelas suas ideias. Sócrates, um dos filósofos mais célebres da filosofia antiga e da filosofia grega, sobretudo, ele vai viver no século V, em Atenas. Nós não temos nenhum registro escrito de Sócrates, mas sabemos que ele existiu porque seus discípulos, Platão e Xenofonte, escreveram sobre suas ideias. O filósofo Sócrates, ele utiliza um método chamado método dialético, ou maiêutica. Esse método de produção do conhecimento possui duas etapas. Primeira etapa é a ironia. A ironia corresponde ao conhecimento e à ignorância do indivíduo. Sócrates começava questionando o indivíduo pela seguinte frase: conhece-te a ti mesmo, homem? E dessa maneira, ele tentava despertar a curiosidade do indivíduo e fazer com que esse indivíduo caísse em contradição, mostrando que esse indivíduo não conhece a si mesmo e a tudo. A segunda fase, a maiêutica em si, o Sócrates, ele traz à luz um conhecimento do indivíduo e sobre o que o indivíduo sabe ao seu redor através do diálogo. Bem, Platão foi um dos filósofos, também discípulo de Sócrates, muito célebres na cidade de Atenas. Platão desenvolveu a sua própria teoria do conhecimento. E ele explica a teoria do conhecimento por duas alegorias, duas narrativas ou contos. A primeira é a alegoria da linha. Ele escreveu sobre essa alegoria no seu livro A República, na parte 6 do livro. A alegoria da linha tem como função demonstrar os 4 graus do conhecimento. Para Platão, são eles: a arte e a filosofia, que pertencem ao mundo da sombra, a matemática e a ciência, e a filosofia e a filodocia pertencem ao mundo das ideias. Na alegoria da caverna, uma das histórias mais famosas de Platão, ele fundamenta isso na República também, mas na parte 7 do seu livro. Tem como função ilustrar os 4 graus do conhecimento: a arte, a filodoxia, a matemática e a filosofia. Agora, galera, é hora de praticar os nossos conhecimentos. Deixei para vocês aqui sugestões de exercícios que podem ajudar a gente a recuperar o nosso conhecimento sobre essa matéria e a praticar um pouco tudo aquilo que a gente aprendeu nessa disciplina. Ok? Agora é com vocês. Eu vou ficando por aqui. Desejo para vocês um grande abraço e se cuidem. Fiquem em casa.